atividade de hoje. Vamos falar então sobre o calendário de vacinação. Agradecer a todos pela presença, né? Hoje temos um volume bastante grande, né, de participantes, então vamos dar início então a essa atividade tão esperada por todos. Vou passar a palavra para a nossa palestrante, a Vânia Rebouças, e nos vemos daqui a pouquinho para discutirmos um pouco mais sobre esse tema. Boa tarde a todos, meu nome é Vânia, sou enfermeira, trabalho na coordenação de imunizações do estado da Bahia e agradeço a participação de todos. Vamos falar um pouco hoje sobre o calendário nacional de vacinação. Fiquem à vontade para perguntas e nesse breve tempo que estaremos aqui tentaremos esclarecer e falar um pouco do calendário nacional vigente. Bom, bem-vindo a todos. Falar sobre o calendário nacional de vacinação, a gente tem que lembrar em qual esfera o normatiza, né? Existem o Programa Nacional de Imunização, que foi implantado no Brasil na década de 70, ele definiu várias competências para diferentes esferas de atuação. Então, a gente tem competência da esfera federal, estadual e municipal. Todos os entes são de extrema importância para que realmente o sistema seja implantado da melhor forma possível, para que a gente possa atingir coberturas vacinais relevantes para proteger a nossa população. O calendário nacional de vacinação aqui no Brasil, ele é de competência da esfera federal, né? A normatização desse calendário. A portaria vigente é a portaria 1533 de 2016, mas depois da publicação dessa portaria, a gente tem várias notas informativas que vêm atualizando esse calendário ao longo do tempo. A gente trouxe aqui algumas mais relevantes, que foi a número 384, que no mesmo ano da publicação da portaria, já trouxe as mudanças no calendário para o ano seguinte, para 2017, e também no final de 2017, a gente já teve a nota informativa 135, também já trazendo as mudanças para 2018. E também no decorrer dos anos a gente tem uma nota ou outra, né, com alguma outra atualização. Agora em janeiro, por exemplo, já recebemos uma nota número 10 de 2019, falando também de uma pequena informação relevante para o calendário. Então, vamos falar agora mais especificamente sobre o calendário nacional de vacinação. Lembrar que o nosso calendário nacional, né, do Programa Nacional de Imunização, ele tem um foco na saúde coletiva. Ele é diferente do calendário das sociedades científicas, cujo foco é no indivíduo. Então, para você fazer uma normatização e definir um calendário nacional, a gente precisa ter vários estudos, né, de perfil epidemiológico, dos agravos realmente mais relevantes, definir as idades, né, que têm uma maior vulnerabilidade de adoecerem por conta desses agravos que podem ser definidas por vacina, avaliar realmente a eficácia de vacina, antes de fazer a implantação de uma vacina no calendário nacional. Pensando sempre na saúde coletiva, né, com o objetivo de proteger toda a coletividade, não apenas aquele indivíduo único que foi vacinado. Lembrar que existem outras vacinas apenas disponíveis na rede privada que ainda não foram incorporadas no calendário nacional por conta de alguns critérios que não foram atendidos. O que a gente pode assegurar é que hoje a gente tem um calendário muito, eu diria que é um calendário exemplar, né? Nós temos hoje mais de 19 vacinas disponíveis na rede pública, 19 na verdade, elas fazem parte do calendário básico de vacinação. O calendário hoje, né, ele é um calendário que atende todas as idades. Quando o programa foi implantado na década de 70, nós só tínhamos vacinas para as crianças. E no decorrer do tempo, a gente foi ampliando as faixas etárias que poderiam ter acesso a essas vacinas. E a gente hoje tem calendário específico tanto para criança, quanto para adolescente, quanto para adulto, gestante e idosos. Então, para cada grupo, né, de faixas etárias, a gente tem vacinas diferentes para esses grupos. Então, o calendário nacional hoje contempla todos esses grupos, que a gente vai falar mais especificamente sobre cada um deles durante a apresentação. Tá certo? Vamos começar então falando das vacinas para as crianças. Lembrar que como as crianças, né,
ainda estão, digamos assim, as vacinas, nessa faixa etária, a gente tem um maior número de vacinas a serem ofertados, porque nesse período em que a gente vai apresentar, né, os antígenos a essas crianças, e essas crianças vão estar aí se protegendo e desenvolvendo proteção específica para vários agravos preveníveis por vacina, antes realmente de serem expostas ao agente infeccioso propriamente dito. Então, os antígenos presentes lá na vacina, eles vão ser capazes de ativar o sistema imunológico, o sistema de proteção do indivíduo, sem causar a doença. Então, vai proteger o indivíduo especificamente contra aqueles antígenos, né, presentes na vacina, sem, digamos assim, sem deixá-lo doente, e sim só mesmo ativando essa proteção do indivíduo. Então, as crianças, com certeza, terão um acesso ao maior número de vacinas por conta disso, né? Então, a vacina BCG, por exemplo, ao nascer, preferencialmente ao nascer, nas primeiras horas do nascimento, o ideal é nas primeiras 12 horas, ainda na maternidade, e que as crianças já tenham acesso às vacinas de BCG e hepatite B. A vacina BCG, ela é composta de bacilo vivo atenuado, ela protege contra as formas graves de tuberculose miliar e meningia, é uma única dose, né, vale para a vida inteira, é a via de administração intradérmica. Nós tínhamos apenas um único laboratório produtor nacional, que por conta de alguns processos aí de necessidade de reestruturação na sua estrutura física, né, o laboratório Serum passou a fornecer a vacina BCG para o Brasil durante esses 2 últimos anos. Então, a dose é 0,1 ml ou 0,05, a depender do laboratório produtor. É uma vacina que é contraindicada para crianças que ainda não têm 2 quilos, então os prematuros, aqueles que nasceram com baixo peso, só vão poder tomar essa vacina a partir de 2 quilos por conta do tecido mesmo, né, para fazer a administração. Então, é contraindicada para menores de 2 anos, também é contraindicada para crianças que têm lesões graves na pele, e também a questão da imunodeficiência é necessário avaliar caso a caso. O PNI, ele não indica mais a revacinação, está aí a nota número 10 de 2019. O PNI ele não indica mais a revacinação com a BCG em crianças que não desenvolveram a cicatriz. Então, até o mês passado, a indicação do Programa Nacional era de que as crianças menores de 2 anos, menores de 5 anos de idade, que foram vacinadas com BCG e que aguardaram 6 meses e não formou a cicatriz, né, a BCG ela é aplicada, universalmente se convencionou para aplicar a BCG, né, é um pouquinho abaixo da inserção do deltoide, preferencialmente no membro superior direito. Então, quando não havia essa formação de cicatriz nos primeiros 6 meses, após essa aplicação, se indicava uma nova revacinação, o que já não é mais indicado. Então, já é uma novidade, né, de uma nota deste ano, já de janeiro de agosto, do mês de 2019. Então, crianças que comprovem, né, o registro de que foram vacinadas com BCG, mesmo que elas não tenham uma cicatriz, elas são consideradas vacinadas. Não tem mais a necessidade de revacinação para esse público. Então, veja que sempre a gente vai tendo novidades. Eu vou falar agora e daqui a pouco a gente vai ter uma nova nota e, de repente, alguma informação aqui já precisa ser realmente atualizada. Lembrando que essas notas a gente sempre repassa para todos, né? O Ministério encaminha para o Estado encaminha para as regionais, que também divulga isso para os municípios da sua área, né, de abrangência. Uma outra vacina disponível para as crianças desde o nascimento, também com indicação de vacinação imediata, nas primeiras 12 horas, inclusive, logo após o parto. A criança, logo após o nascimento, nas suas primeiras 12 horas de vida, já pode ter acesso a essa vacina. O ideal é que essa administração seja feita ainda na maternidade. Ela vai prevenir exatamente o vírus da hepatite B. O esquema básico, normalmente, é de 3 doses, mas para a criança a gente vai fazer uma dose no nascimento e a gente ainda vai fazer mais 3 doses com a pentavalente para os menores de 5 anos. A dose para criança é 0,5, né? Mas para os maiores de 16 anos ou 20 anos, conforme o laboratório produtor, o volume já é de 1 ml. Ela é contraindicada apenas para
e tem história de reação anafilática em dose anterior, e ela não deve ser aplicada na região glútea por conta do tecido adiposo e porque ela também é uma vacina de DNA recombinante. Então, se contraindica em fazer na região glútea por conta da grande quantidade de tecido adiposo. A recomendação, de fato, para você ter uma boa resposta imunológica é que faça via intramuscular profunda. E aí, gente, aos 2 meses de idade, a gente já tem a indicação de algumas vacinas para criança quando faz 2 meses. Uma delas é a vacina pentavalente, é uma vacina que tem a composição, né, do toxoide difterico e tetânico. Ela também é composta por células inteiras da Bordetella pertussis inativada, que vai prevenir exatamente a coqueluche, além do antígeno de superfície da hepatite B, né, e também doenças causadas pelo hemófilos influenza tipo B. Por isso, penta, já que são 5 os agravos que ela previne, tá? São 5 antígenos aí presentes nessa vacina. O esquema básico é de 3 doses, que deve ser administrado aos 2, 4 e 6 meses de idade. A recomendação, de fato, é que o esquema seja iniciado a partir dos 2 meses de idade. A via de administração é também intramuscular, a dose é de 0,5 ml, né? E a contraindicação é para crianças maiores de 7 anos de idade, né? Aí já não se indica fazer a penta. A outra contraindicação é a reação anafilática em dose anterior, né? Convulsão em até 72 horas após essa dose anterior. Também uma história de evento hipotônico hiporresponsivo até 2 dias, né, depois de uma dose anterior da vacina. E encefalopatia aguda grave após 7 dias de uma dose anterior. Na verdade, observe que são normalmente eventos adversos que podem ter acontecido numa dose anterior à vacina. Eventos adversos que podem estar associados à vacina, não casualmente, mas às vezes você tem até uma associação temporal. Então, quando você tem um histórico de um episódio que aconteceu com a criança, né, um evento adverso grave, que a gente classifica aqui, pós uma dose de uma vacina pentavalente, a gente vai contraindicar essa vacina. E aí se tem uma indicação de um encaminhamento dessa criança para ter acesso a uma vacina especial via CRI, que é o Conceito de Referência Imunobiológicos Especiais. A unidade deve preencher o relatório, o médico deve fazer solicitação nesses casos para que o esquema seja substituído por um imunobiológico especial disponível no CRI. Ainda para 2 meses de idade, a gente tem uma outra vacina, a vacina inativada da poliomielite, a VIP. Mas falando em vacina da polio, a gente tem 2, né? A inativada e a atenuada, a polio oral. A composição como eu falei, o VIP é vírus inativado e a VOP é o vírus atenuado. Vai prevenir contra a poliomielite. O esquema básico da vacina polio inativada é para ser administrado aos 2, 4 e 6 meses de idade. E o reforço, para a gente completar esse esquema básico, a gente faz 2 reforços contra a poliomielite. O primeiro reforço aos 15 meses de idade, com a polio oral, e um segundo reforço aos 4 anos de idade, também com a polio oral. Lembrar que crianças menores de 5 anos de idade, que por acaso cheguem no posto sem nem ter tomado nenhuma dose dessas vacinas, a gente vai fazer primeiro as 3 doses da VIP, e aí depois é que a gente vai fazer os reforços, tá certo? Com a polio oral. Primeiro a gente vai fazer o quê? As 3 doses da VIP, e vai fazer o reforço só com a polio oral após esse histórico de 3 doses da polio inativada. Tá bom? A via de administração, se for a polio inativada, a via intramuscular, e se for a polio oral, claro, por via oral. A dose é de 0,5 ml ou a 2 gotinhas. A contraindicação, no caso da VIP, para reação anafilática em dose anterior, e no caso da VOP, além de reação anafilática em dose anterior, você tem os casos de imunodeficiência, convívio familiar com pessoas imunodeficientes e crianças hospitalizadas. Elas têm a contraindicação de fazer essa vacina, né, nesse momento. Então, há inclusive uma indicação de substituir a polio atenuada pela polio inativada nesses casos, também devendo ser analisado pelo profissional da unidade e, se for o caso,
encaminhar para atendimento no CRI, né? Se for uma criança com imunodeficiência, por exemplo, ela vai ter acesso também, além das vacinas do calendário básico de uma criança saudável, outras vacinas para crianças em situações clínicas especiais. Uma outra vacina também disponível para as crianças é a vacina pneumocócica 10 valente. Ela é uma vacina conjugada, são vários sorotipos, por isso que 10, né? São vários sorotipos. Ela vai prevenir as infecções causadas pelos sorotipos contidos na vacina, que normalmente estão associados a quadros de otites, pneumonias e outras infecções aí muito comuns na infância. O esquema básico é de 2 doses aos 2 e 4 meses de idade e um único reforço aos 12 meses. Esse reforço, para crianças que não foram vacinadas, que tiveram um atraso, digamos assim, que não puderam fazer, ou que estão com calendário atrasado, se elas têm menos de 12 meses, a gente vai fazer as 2 doses da pneumo 10 valente, com intervalo preferencialmente de 60 dias entre as doses. Se ela já fez 12 meses, ela só vai ter acesso na rede pública a uma única dose, se ela tiver a idade de 12 meses até 4 anos de idade. Tá bom? A via de administração também intramuscular, normalmente em crianças nessa idade, né? A gente prefere fazer na vaso lateral da coxa e normalmente a gente usa escolhe, né, a seringa com a agulha adequada para fazer a administração. Normalmente uma 20 por 5,5, né? Ou às vezes até uma 25 ou 6 ou 7, a depender. Para as crianças maiores, né, um pouco maiores, a gente já pode fazer uma 25, por exemplo, e isso vai depender do perfil, né, e do biotipo de cada criança. Ela só é contraindicada normalmente para casos de reação anafilática em dose anterior mesmo. Uma outra vacina para criança, a vacina de rotavírus. Ela previne gastroenterites causadas por rotavírus, principalmente os dos sorotipos do G1. Nós temos vários sorotipos na nossa vacina de rotavírus. O esquema básico também é de 2 doses. Lembrar, gente, que a primeira dose da vacina de rotavírus ela precisa ser realizada nesse período aqui, ó, de 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias. Melhor que a gente faça por 2 meses, mas se chegar alguém lá na véspera de completar 2 meses, ou mesmo 1 mês e 15, a partir de 1 mês e 15 dias, a gente já pode fazer a vacina de rotavírus. Essa vacina só pode ser feita nesse período da primeira dose, até 3 meses e 15 dias. Se a criança não comparecer para se vacinar nesse período, ela vai perder a oportunidade de ser vacinada com essa vacina e, consequentemente, aí vai correr um risco maior de ter uma gastroenterite causada por rotavírus, que é muito comum nessa idade. Hoje já não é tão comum pelo sucesso da vacina, né? Graças a Deus. Com a vacina e as altas coberturas em alguns lugares, a gente já teve realmente, você tem o aumento da cobertura vacinal, você tem uma diminuição dessa incidência de alguns agravos. Então, a gente pode estar melhorando cada vez mais as nossas coberturas em nosso território, né? Buscando sempre atingir a meta de 90% a 95% para a maioria das vacinas. Mas a gente, às vezes, tem muita oportunidade de perder essa dose de rotavírus, porque uma vez que a gente não vacina a criança nesse período, a gente já não dá continuidade e já não faz o esquema. E também a gente tem um limite, né, para fazer a segunda dose, que já é a partir do 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias. Então, crianças que tomaram a primeira dose poderão fazer a segunda dose nesse período. Crianças que não tomaram a primeira dose na idade de 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias, ora, se elas não tomaram a primeira dose, é claro que elas não vão poder fazer uma segunda dose, já que nem tiveram acesso à primeira. Então, elas perdem realmente o esquema da vacina e aí não ficam protegidas contra essa doença. Por conta do risco maior, né, de evento adverso grave, fora dessa faixa preconizada, é que se contraindica a vacina para fora da faixa etária preconizada por conta de um risco maior de evento adverso grave. Também ela é contraindicada para quem tem reação anafilática em uma dose anterior da vacina, para os casos de imunodepressão severa e também nos casos de histórico de invaginação intestinal
se contraindica a vacina. Outra vacina disponível para crianças, agora a partir dos 13 meses e 5 meses, né, de idade, a gente tem, a partir dos 13 meses de idade, a gente tem uma outra vacina, a vacina meningocócica conjugada C. Ela é composta por polissacarídeos capsulares purificados, da Neisseria meningitis, do sorogrupo C, e ela previne especificamente a doença sistêmica causada pela Neisseria meningitis do sorotipo C. É o mais relevante, é o que a gente tem no calendário básico de vacinação nacional. Tá? No momento, a única vacina meningocócica disponível na rede pública é a meningite C. Tá? Lembrando que o foco do Programa Nacional de Imunização é a saúde coletiva. Ainda não temos outras vacinas com outros sorotipos da meningite na rede pública, o que, né, pode mudar em breve, mas no momento que nós temos é o sorogrupo C, que é o mais relevante epidemiologicamente falando, tá certo? No caso do calendário das sociedades científicas, da rede privadas, a gente já tem, né, no mercado outras vacinas que são comercializadas além do sorogrupo C. Nós temos uma vacina que é a vacina da meningite B, tá? E a vacina CWY. Estou falando um pouquinho das diferenças, porque normalmente essas perguntas elas acontecem no decorrer da apresentação e a gente já pode estar esclarecendo. O esquema básico dessa vacina para criança é de 2 doses, que deve ser oferecida aos 3 e 5 meses de idade. Também a gente tem na rede pública o reforço para criança. O reforço é na idade entre 12 meses até 4 anos de idade. Olha, se a criança já fez a primeira dose com 3 meses e a segunda dose com 5 meses, quando ela tem um ano, ela já pode fazer o reforço e garantir sua proteção mais precocemente, tá? Então, quanto mais cedo você vacina a sua criança, mais cedo ela vai estar protegida contra essas doenças. A via de administração também é intramuscular, a dose é de meio ml, e também ela é contraindicada para quem tem história de reação anafilática numa dose anterior, certo? A vacina de influenza, ela também está disponível para crianças na campanha anual. É a grande campanha nacional de vacinação que nós temos sempre no primeiro semestre, normalmente acontece na segunda quinzena de abril e no mês de maio, inclusive a proposta para esse ano é a gente fornecer a vacina da influenza. E um dos grupos prioritários da campanha é exatamente o grupo das crianças. Essa vacina da influenza ela pode ser oferecida para as crianças a partir de 6 meses de idade, e na rede pública as crianças até 5 anos, novidade, porque era só para menor de 5. Agora é até 5 anos na campanha deste ano, 2019, elas vão ter acesso à vacina da influenza. Também é por via intramuscular, ela previne contra os vírus da influenza, normalmente as cepas A e B, que são as que têm uma relevância clínica mais comum, né? As cepas mais relevantes epidemiologicamente, elas vão compor a vacina daquele ano. A vacina é uma vacina trivalente, porque ela possui 3 cepas, né? As 3 cepas mais relevantes com relação aos estudos realizados no ano anterior. O esquema básico da vacina influenza para criança é de 2 doses apenas para as crianças que estão se vacinando pela primeira vez naquele ano, tá? O intervalo entre essas doses é de 1 mês. Mas para todas as crianças que já tomaram a vacina da gripe em algum momento, né, elas têm apenas a indicação de fazer uma dose única da vacina. A dose, ora, se a criança for menor de 2 anos, a dose é de 0,25 ml. E se a criança já tiver a partir de 2 anos de idade, a dose é de 0,5 ml. A contraindicação é a reação anafilática também em dose anterior. A vacina de febre amarela é uma vacina composta por um vírus vivo atenuado, a dose única, e agora a novidade é que vale para a vida inteira, tá certo? O Brasil adotou a recomendação da Organização Mundial de Saúde, e já desde 2016 ou 2017, se eu não me engano, a recomendação é que uma única dose vale para a vida inteira. O esquema é indicado para crianças a partir dos 9 meses de idade. A via de administração ela é subcutânea, a dose também é de 0,5 ml, essa dose padrão, tá?
e ela é contraindicada para reação anafilática em dose anterior, ela é contraindicada para os menores de 6 meses. E a gente precisa de uma atenção para os grupos, né? Grupos, por exemplo, que requerem uma avaliação do risco epidemiológico e com a condição clínica do indivíduo. Então, por exemplo, o grupo de gestantes, mulheres que estão amamentando, principalmente crianças de até 6 meses de idade e maiores de 60 anos de idade, eles requerem uma avaliação de um profissional de saúde e, no caso de necessidade realmente de se vacinarem, porque o risco de adoecerem por conta da circulação do vírus, como a gente já teve em alguns momentos aqui no Brasil, esses grupos já tiveram sim a indicação de serem vacinados. Tá? Mas é muito importante a gente frisar de que o período sazonal agora é de que esses grupos não devem fazer essa vacinação neste momento. A gente orienta a postergar a vacinação, principalmente no caso das gestantes, por tratar-se de uma vacina de um vírus vivo atenuado, que tem uma simulação de uma resposta imunológica, né, similar realmente à do vírus vivo. A infecção mesmo viral requer invasão de célula, e por conta da gestante a gente tem um risco maior nesse período, a gente orienta a postergar a vacinação nesse momento, tá? E as mulheres que estão amamentando crianças menores de 6 meses de idade também, se, né, forem vacinados com a vacina de febre amarela, vão precisar suspender temporariamente a amamentação, agora não mais por um período tão longo, mas um período de 10 dias, o que é difícil para a mulher que está amamentando, né? E normalmente o aleitamento materno deve ser exclusivo também até 6 meses de idade. Então, são grupos que a gente precisa de uma avaliação criteriosa, tá? No momento atual, a gente orienta a postergar essa vacinação. E para os maiores de 60 anos de idade também, a gente orienta que seja avaliado por um profissional, por conta também de um risco maior de evento adverso pós-vacinar. Certo? São muitas vacinas com muitos detalhes e especificidades. Como o nosso tempo não é tão grande, a gente vai falar das características principais e a gente vai tentando esclarecer o que for possível, tá bom? A vacina tríplice viral e a vacina tetraviral também é indicada para crianças. O esquema é de uma dose a partir dos 12 meses de idade. A tríplice protege contra sarampo, cachumba e rubéola, e a tetra, além do sarampo, cachumba e rubéola, também vai prevenir contra a varicela. Também é por via subcutânea. A gente tem uma novidade com relação à varicela, porque a gente tem agora uma indicação de um segundo reforço na rede pública para crianças de até 6 anos de idade. Então, a gente só tinha uma única dose, né, da varicela a partir dos 15 meses com a tetraviral. Quando o Estado não tem a tetraviral, pode substituir a tríplice viral mais a monovalente de varicela, porque a gente vai estar prevenindo contra as mesmas doenças. A indicação é a mesma, fazer a partir dos 15 meses de idade. A gente faz já essa primeira dose da vacina varicela e a gente vai fazer uma segunda dose da vacina de varicela quando essa criança tiver 4 anos de idade. Lembrando que essa segunda dose hoje ela pode ser oferecida até 6 anos, 11 meses e 29 dias. A via de administração é subcutânea, a dose é 0,5, é também contraindicada no caso de reação anafilática em dose anterior. E por tratar-se de uma vacina de vírus vivo atenuado, também a gente tem essa contraindicação em gestantes e em pacientes que estão imunossupressos. A depender, né, esses casos de imunodeficiência devem ser avaliados para avaliar a quantidade de CD4, enfim. A vacina DTP, a tríplice bacteriana, a via de administração intramuscular 0,5, ela é indicada para crianças, contraindicada, melhor dizendo, para crianças a partir de 7 anos de idade, por conta, né, do toxoide diftérico e da composição, né, tanto do toxoide diftérico quanto da Bordetella pertussis inativada. A gente precisa também lembrar que essa vacina DTP é oferecida na rede pública com um esquema básico de 2 reforços, o primeiro com 15 meses e o segundo com 4 anos de idade. É contraindicada para reação anafilática em dose anterior. Lembrando que essa tríplice bacteriana aqui, pessoal, ela também faz parte da composição da pentavalente. A penta, ela tem a IB e ainda tem a hepatite B na rede pública. Inclusive, há uma orientação formal do Ministério da Saúde, no momento de desabastecimento temporário da vacina DTP,
a gente pode fazer, né, para os menores de 7 anos, o reforço com a pentavalente, mas apenas para quando a gente tem um desabastecimento, né, da DTP na rede pública. O que a gente teve recentemente, que agora já está regularizando. As contraindicações são semelhantes à vacina pentavalente. A vacina hepatite A, ela vai prevenir o vírus da hepatite A, o esquema dela é de dose única e a novidade também é que ela é oferecida aos 15 meses e o Ministério da Saúde prorrogou, né, essa dose única agora para aqueles que estão com o calendário em atraso. Essa vacina pode ser oferecida até 4 anos, 11 meses e 29 dias, ou seja, até para os menores de 5 anos. É também por via intramuscular, dose de 0,5 ml. A contraindicação é reação anafilática em dose anterior. Para adolescentes, a gente tem algumas vacinas, né, específicas para essa faixa etária, como a vacina de HPV, meningocócica C, hepatite B, febre amarela, duplo adulto e tríplice viral. Lembrando a faixa etária de adolescentes de 10 a 19 anos, então todas essas vacinas aí são oferecidas para esses grupos, né? Como nós já falamos da composição da maioria delas, a gente só vai trazer aqui o detalhamento sobre daquelas que a gente não descreveu mais detalhadamente, porque não contemplava o grupo das crianças, tá certo? Então, de uma forma geral, a vacina de HPV ela vai prevenir contra o papilomavírus humano, que causa cânceres e verrugas genitais, né? Na verdade, vários casos de cânceres estão associados aí à infecção pelo HPV. 70% dos casos, se não me engano. Então, são 2 doses com intervalo de 6 meses entre as doses. E a vacina meningocócica C é oferecida uma dose única para o adolescente que nunca foi vacinado, ou a gente vai chamar de reforço, né, se esse adolescente já teve acesso à vacina da meningite C em algum momento da vida. Mas, para a faixa etária de 11 a 14 anos, ele tem acesso na rede pública a apenas uma dose da vacina meningite C, que a gente vai registrar como dose única, se é a primeira vez que ele está tomando a vacina, ou vai registrar como reforço, se ele está tendo acesso já como dose de reforço. Tá certo? E as outras vacinas também nos esquemas descritos aqui. 3 doses de acordo com a situação vacinal. Agora a febre amarela é dose única, vale para a vida inteira. A vacina dupla adulto são 3 doses de acordo com a situação vacinal, né, com intervalo de 60 dias entre as doses, e o reforço é cada 10 anos. E a vacina tríplice viral também são 2 doses, a depender da situação vacinal anterior. Lembrando também, uma novidade é que essa vacina tríplice viral agora são 2 doses até 29 anos de idade. Então, pessoas que têm até 29 anos têm direito a 2 doses da vacina tríplice viral. Então, eu só vou falar mais da HPV, é uma vacina quadrivalente que nós temos na rede pública. O esquema básico é de 2 doses, para meninas a partir de 9 até 14 e para meninos a partir de 11 até 14 anos. Para grupos, por exemplo, de transplantados, portadores de HIV e imunossupressos em geral, a faixa etária é um pouco maior, de 9 a 26 anos na rede pública, e para esses grupos a gente precisa do relatório da prescrição médica com especificação, porque o esquema também é diferenciado. Então, para os grupos aí especiais, a gente tem um esquema de 3 doses, com intervalo diferenciado, tá bom? Não é de 2 doses, apenas para adolescentes saudáveis, o esquema é de 2 doses, como dito anteriormente. Tá? É contraindicado para gestante e para quem tem história de reação anafilática em dose anterior. A vacina de duplo adulto, ela é indicada a partir de 7 anos de idade. São 3 doses do esquema básico. Lembrando que essa vacina, quando você vai avaliar uma vacina pentavalente, também já cobre difteria e tétano. Então, se você avalia que a gente tem um esquema completo, você só vai avaliar a situação vacinal daquela criança, daquele adolescente, e vai indicar o reforço a cada 10 anos, que deve ser antecipado para 5 anos em alguns casos, como ferimento grave, né? Enfim, a gente tem alguns casos aí que a gente vai antecipar esse reforço. A vacina para adultos, como eu disse, né? A gente já tem aqui algumas, eu não vou falar especificamente, são 2 doses a depender da situação anterior, porque lembrando que
A tríplice viral é 2 doses até 29 anos, tá? E a partir de 30 anos é uma única dose, de 30 a 49 anos. Estou acrescentando até aqui uma observação desse slide, é que a tríplice viral está disponível na rede pública até 49 anos. E aí você tem a indicação de 2 doses se ela tiver até 29 anos de idade. A vacina para gestante, você tem a hepatite B. Em qualquer idade gestacional você pode iniciar esses esquemas ou dar continuidade aos esquemas de acordo com o histórico vacinal de cada gestante. Tá? E lembrando que a cada gestação a gente vai precisar oferecer a vacina DTPA para gestante. Ela vai prevenir não só o difteria e tétano, mas também a coqueluche, não apenas na mãe, quanto também no bebê. Lembrando que a coqueluche é uma grave que teve uma incidência muito elevada nos menores de 2 meses de idade. Lembrando que essa vacina a criança só vai ter acesso por 2 meses lá na pentavalente. Então aí a partir de 2013, 2014, o Ministério já implantou essa vacina para também diminuir a incidência desse agravo nos recém-nascidos e também nas gestantes. Né? Uma dose, a indicação de uma dose a cada gestação a partir já da 20ª semana. E se ela, por algum motivo, não teve acesso a essa vacina DTPA, ela pode fazer essa vacina até 45 dias após o parto, porque a ideia é você não apenas prevenir a coqueluche na mãe, quanto também no bebê. Certo? Então, quanto mais precocemente você vacina, mais cedo essa mãe vai estar protegida e, consequentemente, o seu filho. Tá? E é a dose de influenza anual, esse grupo também é priorizado na campanha, que já está prevista agora para esse semestre. A vacina do DPA, que ela é indicada independente da idade da gestante, ela é feita por via intramuscular. E se a gestante engravidou este ano, no ano que vem engravidou novamente, ela faz novamente a vacina DTPA. A ideia é você aumentar a titulação de anticorpos protetores e você ter aí um bebê mais protegido contra este agravo. E para os idosos, você também tem um esquema diferenciado, um esquema específico para os idosos. Já falamos da hepatite B. A hepatite B, gente, é independente da faixa etária, ela é uma vacina que foi oferecida para todas as faixas etárias, né, há alguns anos, recentemente, porque antes era para um grupo específico, ampliando a faixa etária, e aí hoje ela é oferecida pela rede pública para pessoas independentes da sua idade. A febre amarela, a gente deve ter uma avaliação médica, né, desse idoso se vacinar contra a febre amarela. Lembrando que é dose única, né? Muitos idosos perderam aí o seu registro e às vezes querem viajar e querem se vacinar novamente. A gente precisa que realmente o médico avalie, né? Porque o registro ele deve tentar recuperar na unidade que ele fez, no cartão que ele tem. Então, por isso a gente orienta sempre que guarde seu cartão, tire uma cópia, mantenha um local seguro, para que a gente possa obter esses dados aí, caso haja um extravio do cartão, e a gente possa resgatar o lote, enfim, os dados da vacina que essa pessoa tomou anteriormente. Tá? E os idosos não devem ser vacinados assim aleatoriamente, devem requer avaliação médica mesmo. Tá? As outras vacinas, o esquema está mantido, né? Como a dupla adulta, hepatite B, são 3 doses. A influenza também é uma dose em campanha anual. E para alguns grupos, alvos específicos, a gente ainda tem a vacina pneumo 23. Não é todo idoso que tem acesso à vacina pneumo 23 na rede pública, mas um grupo específico, principalmente agora na campanha, né? Faça contato com o seu município, que tem a indicação de fazer a vacina pneumo 23 para aquele idoso acamado, com algumas condições clínicas de saúde aí, que estão bem descritas também no manual. No manual do CRI também você encontra essas especificações. A gente traz aqui, né, que são idosos acamados, e ainda com história de pneumo, enfim, de algumas patologias que vão ter acesso a essa vacina nessa idade. Aqueles que vivem, né, por exemplo, em instituições, né, em asilos, eles também devem ter acesso a essa vacina. Então, vamos ficar atentos também a oferecer essa vacina para esses grupos. Lembrando que é uma vacina especial, que a gente também precisa registrar no SIBNI,
como todas as outras vacinas. Ela tem um esquema que é de uma dose e um reforço depois de 5 anos. Então, o esquema dela é de 2 doses, com um reforço depois, uma dose de reforço 5 anos após essa primeira dose. Ela é uma vacina inativada, composta de partículas purificadas polissacarídeas, né? E vai prevenir contra pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo. Considerações importantes para a gente finalizar e a gente abrir para os questionamentos. Eu vou ainda falar rapidamente das necessidades de melhoria de coberturas vacinais. Em considerações importantes, a gente tem que evitar essas oportunidades perdidas de vacinação. Muitas vezes o profissional da sala de vacina já oferece como uma possibilidade, como uma alternativa para aquela família, não oferecer as vacinas naquele mesmo dia. Então, são várias vacinas fornecidas para as crianças de 2, 4 e 6 meses e com 1 ano de idade. Então, são várias ao mesmo tempo, sem nenhuma contraindicação. São múltiplas vacinas oferecidas, podendo ser administradas no mesmo dia sem nenhum problema. A recomendação é que se faça essa aplicação em sítios de aplicação diferentes, com espaço mínimo de 2 centímetros entre as aplicações. Tá certo? Atentar para os certos da imunização, isso é muito importante. Se a gente tem aquela criança certa, se a gente está fazendo uma análise daquele cartão de vacina corretamente, para que a gente possa oferecer o imunobiológico correto para aquela faixa etária, para aquela criança, para aquele adolescente, enfim, para aquele indivíduo que está na nossa sala de vacina. Lembrar também que não há necessidade de intervalo para a gente fazer a administração de vacinas diferentes, tá? Não há necessidade de intervalo. Existem, sim, 2 exceções, né? A primeira exceção é a questão da febre amarela. No caso de primovacinação, primeira vez que está se vacinando contra essa primovacinação aí, no caso de febre amarela e tríplice viral, tá? Que eu vi, requer um intervalo mínimo de 30 dias entre essas doses, em menores de 2 anos de idade. Tá? Para os maiores de 2 anos, não requer esse, a gente pode fazer simultaneamente. Tá? Para os maiores de 2. Os menores de 2 requer intervalo mínimo de 30 dias, não podendo fazer simultaneamente. E lembrar também que se eu fizer uma vacina de um vírus vivo atenuado, por via parenteral, ou seja, por via intramuscular, ou por via subcutânea, eu não vou poder aplicar simultaneamente. Nesses casos, eu vou recomendar um intervalo mínimo de 30 dias entre as doses, tá certo? Então, vacina de vírus vivo atenuado, caso eu não possa fazer essa aplicação simultânea, corrigindo aqui, no caso eu não possa fazer as 2 vacinas no mesmo dia, e se eu estou falando de vacina de vírus vivo atenuado por via parenteral, como, por exemplo, tríplice viral e varicela. Imagine que meu paciente a criança chegou a fazer a tetraviral, eu não tinha varicela na minha unidade, eu fiz a tríplice viral. E no dia seguinte, ou na semana seguinte, chegou a varicela, que também é a vacina de vírus vivo atenuado. Ora, se eu não fiz a tríplice e a varicela no mesmo dia, pessoal, são vacinas de vírus vivo atenuado por via parenteral, as 2 por via subcutânea. Eu não vou mais poder fazer na semana seguinte, eu vou precisar aguardar um intervalo de 30 dias entre as doses por conta da própria resposta imune que a ativação requer, né, interferon, e a gente precisa, sim, de um intervalo de 30 dias entre essas doses para que a gente não tenha uma perda de eficácia dessa dose, dessa dose posterior que ele tomou nesse intervalo menor de 30 dias. Então, se eu não fiz no mesmo dia, eu vou aguardar 30 dias. Mas é para toda a vacina? Não, apenas para vacinas virais atenuadas por via parenteral. Eu estou falando isso porque, de repente, você pode estar lá pensando numa polio oral, que também é uma vacina de vírus vivo atenuado, mas que não é por via parenteral, então ela não precisa necessariamente de nenhum intervalo entre as doses quando você compara com as outras vacinas. Então, espero que tenha ficado claro isso. Só apresentando, vou tentar ser breve nessa apresentação. Nós fizemos um plano estadual para melhoria dessas coberturas vacinais, porque nos preocupa a queda das coberturas vacinais, não só aqui no estado da Bahia, mas no Brasil de uma maneira geral, e a gente precisa atuar no nosso território. Reavaliando, né, fortalecendo, integrando, né,
as redes, né, a vigilância epidemiológica e atenção básica, fazendo educação permanente em serviço, implantando, implementando, treinando os profissionais das salas para que usem corretamente o sistema de informação, é o SIPNI, para registrar as vacinas que são aplicadas, porque se a gente não registra, a gente não contabiliza isso nas coberturas. Tem que sensibilizar a população sobre a importância da vacinação. A gente costuma dizer que as vacinas têm sido vítimas do seu próprio sucesso, né? Então as pessoas estão assim negligenciando a vacinação dos seus filhos porque não mais convivem, né, com essas doenças que faziam parte da rotina de várias gerações anteriores e que hoje a incidência diminuiu muito pelas próprias coberturas elevadas que nós tivemos nos últimos anos. E também ampliar o acesso a essa vacina, observar realmente a característica do meu território, de repente ampliando um pouquinho mais o horário de funcionamento de uma sala, ou mesmo indo numa zona rural que tenha mais dificuldade de ter acesso àquela vacina e que não tem sala próxima, promovendo uma vacinação extramuro, enfim, avaliando o meu território para poder a gente melhorar essas coberturas vacinais. O cenário atual é que realmente a homogeneidade está muito aquém, né, muito abaixo, né? Houve uma queda importante para a maioria das vacinas com relação às coberturas vacinais. E todos os indicadores de qualidade da vigilância epidemiológica das doenças imunopreveníveis estão com índices aquém do esperado. Então a gente tem um desafio agora em 2019, de a gente tentar planejar e implementar ações para que realmente as coberturas a gente possa atingir níveis que antes a gente atingia. Por exemplo, eu trago dados, né, a meta de 95% para pentavalente na Bahia, e desde 2015, né, o último ano que a gente conseguiu atingir essa meta, desde 2015 a gente não mais conseguiu atingir. Os dados de 2018 ainda estão abertos, o sistema está aberto para exceção dos dados até março, se eu não me engano, mas ainda assim, né, a gente tem uma cobertura muito, muito aquém da meta preconizada pelo programa. E para a gente melhorar essas coberturas, a gente depende realmente da atuação de cada um de vocês nas salas de vacina, nos seus territórios, como gestores, enfim. Aqui a gente também traz um histórico aqui pelas nossas macro-regiões de saúde. Observe que a meta é de 95%, isso em 2015, e depois de 2015, nos anos posteriores, a gente não conseguiu mais. Tá bom? Já finalizando, observe que 2016, 2017, 2018, a gente não sabe, com certeza a questão do SIPNI impactou bastante, né? Porque aqui a gente deixou de usar o API Web, e aí o API Web foi desativado e agora só temos SIPNI nas salas de vacina. A gente ainda aqui na Bahia tem município ainda silencioso, que não está enviando os dados pelo SIPNI regularmente, impactando diretamente nessas coberturas. Mas a gente sabe que não devemos apenas ao sistema de informação, a gente precisa realmente melhorar, né, fazer buscativa aí dos socorros e implementar estratégias eficazes em nosso território. Tá bom? Observe que essas coberturas eram altíssimas e de 2016 para cá caiu muito. Aqui é a série histórica das coberturas vacinais do Cispacto, né? E aí a gente se coloca à disposição, tá? Para perguntas, esclarecimentos, aqui algumas referências utilizadas. A gente agradece mais uma vez aí a participação de todos vocês, né? E com certeza o esforço de cada um de vocês vai representar o sucesso aí de toda a rede. Nós contamos com vocês e agradecemos e colocamos aqui à disposição. Boa tarde para todos.